Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores membros do conselho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores que estão nos assistindo pela internet, uma saudação especial à minha família que está me assistindo, minha filha Eloá, minha princesa, minha esposa, os amores da minha vida, minha esposa Fabiana, minha mãe, o outro amor da minha vida, que está nesse momento enfrentando um problema grave de saúde, está com uma metástase de origem hematológica, mas ela vai vencer tudo isso. Eu gostaria também de saudar os colegas que me ombreiam comigo essa disputa, valorosos colegas e corajosos colegas. Sou procurador do município de Itaió e também advogado privado. Na cidade de Itaió, eu realizei o sonho da minha vida, que foi ser advogado. E também realizei o sonho da minha vida, que era constituir uma família, linda e bela família. E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Na subseção de Rio do Sul, a qual represento com muito carinho, e saúdo aqui o nosso sempre presidente Rui Voltolini, eu pude exercer algumas funções, atuei na Comissão de Fiscalização do Exercício da Advocacia, também na OAB Nacional, estive na Comissão Nacional da Advocacia Pública, e eu não vou me estender muito no meu currículo, porque falta pouco tempo. Quero dizer o seguinte, que eu tenho alguns pilares para defender como representante da advocacia no Tribunal de Justiça. O primeiro deles é uma coisa que eu trago comigo, que é a simplicidade. Eu acho que o desembargador precisa ser simples, precisa atender as pessoas com simplicidade, olho no olho, ser acessível. Essa simplicidade me remete à acessibilidade. A outra é humanidade. A vida me deu várias oportunidades e eu acho que o desembargador precisa ser humano. Por trás desse processo que chega às suas mãos, há a história de uma pessoa, a história de um advogado, e esse aspecto da humanidade precisa ser observado com muito respeito, porque não se trata apenas de estatísticas, se trata de vidas, se tratam de jurisdicionados. E a outra situação é a questão do ativismo judicial. Acho que o Tribunal de Justiça e qualquer instância judicial precisa se afastar do ativismo judicial e se apegar à legalidade. Infelizmente, temos visto péssimos exemplos, infelizmente, na nossa Suprema Corte com relação a essa situação de ativismo judicial. Mas eu quero ser um desembargador que estaria apegado à legalidade para o bem da nossa segurança jurídica que se traduz em desenvolvimento, possibilidade de desenvolvimento para o país, que precisa andar para frente. E é isso que eu estou disposto a fazer, atender também a todos os colegas que me procurarem, sempre com esse aspecto da humanidade, da simplicidade e do respeito à atividade profissional do advogado e também aos interesses dos jurisdicionados. Muito obrigado e é uma alegria estar aqui. Boa tarde, candidato Marco Vinícius. Boa tarde. Qual a sua opinião sobre a posição adotada pelo STF de mitigação da coisa julgada? Mitigação da coisa julgada é algo que tem alguns aspectos. Pode haver aspecto positivo com relação à possibilidade de correção de eventuais erros que sejam encontrados no desenrolar do processo, mas também pode haver aspecto negativo com relação à situação da segurança jurídica. Então, eu penso que esse aspecto, essa possibilidade de mitigação da coisa julgada precisa ser olhada com carinho, com cuidado, com bastante responsabilidade em cada caso concreto que chegar às mãos. Vou falar agora como desembargador, às minhas mãos como desembargador. Outra. O candidato entende que o sistema de precedentes e a sua obrigatoriedade deve ser aplicada aos processos penais? Essa questão de precedentes com relação aos processos civis são situações bastante pacificadas, acho que trazem estabilidade para a própria coisa julgada, estabilidade para a nossa segurança jurídica,
Mas, com relação à seara penal, eu penso que devemos observar com bastante parcimônia. Porquanto, no processo penal, nós temos os aspectos da legalidade a serem observados e, portanto, essa situação precisa, na seara penal, precisa ser observada, como disse, com parcimônia, com cuidado e com bastante atenção. Então, acho que pode ser aplicado, mas com esses cuidados que eu falei. Quais os mecanismos que o senhor considera adequados no exercício da magistratura para assegurar uma atuação comprometida com a equidade racial? Boa pergunta. Com relação à equidade racial, eu penso que o nosso país vem passando, na verdade, por sérias transformações e avanços com relação a essas pautas. E o Poder Judiciário tem sido bastante relevante nessas temáticas. E por conta também de aplicação de políticas públicas gestadas pelo Congresso Nacional e pelas nossas casas legislativas. E o Poder Judiciário tem um papel fundamental na medida em que ele é instado quando não observadas essas políticas já implantadas no Brasil, é instado a intervir nessas questões. Acho que não vou me aprofundar na questão aqui, porque eu acho que não é a temática. Tem uma visão um pouco diferente sobre as defesas que fazem sobre racismo estrutural. Inclusive, falo sendo talvez aqui o único representante negro nessa disputa. Acho que também nem tanto ao mar, nem tanto à terra com relação à situação envolvendo a famosa meritocracia. Acho que há condições para que esses mecanismos de meritocracia sejam implantados, mas o Poder Judiciário pode se utilizar da sensibilidade, principalmente, dos magistrados para fazer com que as políticas de equidade racial no Brasil sejam, de fato, efetivadas. E falo isso também com um parêntese sobre a minha parcimônia com relação à própria intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Eu tenho algumas observações a respeito disso que podemos também aprofundar em outro momento, mas acho que o Poder Judiciário tem a sua própria força de poder impor suas decisões e aí ajudar a regular essas relações envolvendo a equidade racial. Certo. O candidato deseja continuar? Posso continuar, não tem problema nenhum. Tudo bem. A não ser que os senhores estejam cansados. Tudo bem, presidente. Eu não vou... Será a última, então. São 5h30, tudo bem. Mas estaria disposto a falar aqui o tempo necessário. Tem-se observado recorrente tentativa do Ministério Público, através de ações civis públicas, de limitar o percentual de honorários que o advogado ou advogada pode contratualmente cobrar do seu cliente. Como desembargador, explique fundamentadamente como pretende se posicionar sobre esse tema. Questão de honorários. Eu, como procurador municipal, sempre tive vários embates com o Ministério Público, querendo, desculpa o termo, se meter onde não deve ser chamado. Acho que essa questão de honorário contratual, contrato é contrato e precisa ser cumprido. Aquilo que está previsto no contrato precisa ser cumprido. As pessoas, nós temos sujeitos capazes, objeto do contrato lícito e todos os elementos
fundamentais do contrato presentes no contrato, o Ministério Público não tem que se meter nisso. Então, como desembargador, eu estou disposto a preservar essa mesma visão que eu carrego comigo. Eu não posso me separar das minhas convicções. Eu tenho um amigo que diz isso: não se separa o homem de suas convicções. E as minhas convicções é que os honorários são sagrados, é um elemento essencial para a sobrevivência do advogado e de sua família. E eu acho que um terceiro que invoca o direito que ele bem entender ou a prerrogativa que ele bem entende para se miscuir numa relação contratual, ela não deve ser acolhida, e é assim que eu quero me comportar, é assim que eu vou me comportar, porque é assim que eu penso. O candidato deseja continuar? Presidente, o senhor está me olhando com a cara tão de pidão que eu não vou me alongar. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos, as senhoras e senhores.